Então a gente está assumindo aqui com muita responsabilidade para transbordar um pouco de muita coisa que a gente tem recebido da parte do Senhor. Não somente o conhecimento, mas a gente quer que o nosso exemplo hoje nessa live, né, sirva para você como um testemunho também, porque a gente conhece bastante do dia a dia da igreja, dos bastidores. Eu até coloquei hoje no meu Instagram. Então, se você serve aqui na nossa igreja ou em qualquer outra igreja, essa é uma live que eu creio que vai falar muito com você. Se você ainda não serve, você vai entender o porquê. Algumas coisas serão reveladas no seu coração. E principalmente se você é um líder de algum ministério ou pastor, então já pega seu papel e sua caneta aí, que eu creio que a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Muitos pediram, né, para que a gente também pudesse em algum momento aparecer com essa live, para compartilhar um pouquinho com vocês de tudo aquilo que a gente trabalha aqui na igreja. Então, creio que muitos aqui estão conectados, já nos conhecem, mas também eu sei que tem um pessoal novo que chegou, então nós somos casados. Mas só para dizer que nós hoje aqui, o Bispo Nath, depois pode falar um pouco mais dele, é responsável por toda a parte técnica aqui da igreja, e eu juntamente com ele ajudo aí servindo de várias formas, também toda a parte de comunicação, não só a parte de dentro, mas também a comunicação das mídias sociais, enfim, muita coisa acontece, porém, a nossa intenção hoje é falar do porquê servir, né? Que o servir não é simplesmente você ali exercer uma função, um cargo operacional. Por detrás disso, existem muitas coisas, existe um coração doador, existe o porquê de você servir. Então, queria que o meu Morinho, que o pessoal, todo mundo brinca aqui, né? Que a gente chama de Morinho, que o meu Morinho começasse a compartilhar um pouco mais com vocês do porquê que a gente quis trazer esse tema, do porquê servir. Então, é o seguinte, por que a gente colocou esse tema, né? Porque servir, isso não está ligado simplesmente ao ato de servir, né? Mas está ligado à sua identidade. Então, isso está ligado ao seu coração e à sua forma como você entende sobre o resultado do servir. Então, o porquê servir, o propósito de servir, o porquê você serve, né? Então, acho que talvez antes da gente falar sobre excelência, né? Que todo mundo quer ouvir e às vezes almeja isso, que acha bonito, né? Nós devemos servir com excelência. Às vezes começa a falar assim, nós devemos servir com excelência. Nós não devemos fazer a obra relaxadamente. Então, eu me apego muito a esse versículo que está escrito na palavra de Deus, que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, quando a gente fala de servir na obra de Deus, eu acredito que tem uma responsabilidade muito maior. É uma responsabilidade dobrada, triplicada. E longe da gente ser maldito por fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, né? E falando da palavra excelência, né? Ser excelente, né? Excelência é fazer as coisas da melhor forma com aquilo que você tem de recurso. Então, às vezes as pessoas falam acha que só servir com excelência é só se eu tiver a coisa mais top do mundo, se eu tiver o dinheiro para comprar a melhor câmera. Não, ser excelente é você tirar o melhor daquilo que você tem, daquilo que você pode. Então, quando a gente traz isso para a obra de Deus, é com as nossas condições, né? Cada igreja, se você é líder de alguma igreja, está aqui, muitas vezes os recursos são diferentes, né? Os equipamentos que a gente tem, pode adquirir. E ser excelente, né? Servir com excelência é justamente isso, é você conseguir, eu costumo dizer, tirar leite de pedra. Você conseguir através de um equipamento que tem, às vezes, limitação, não é o top de linha do mercado, mas você conseguir tirar um resultado excelente. E graças a Deus, hoje a gente, aqui na Cristo Vive, é assim, né? A gente está conseguindo, dentro da nossa limitação, as nossas coisas não são as melhores que existem muitas coisas melhores. Olhamos para o melhor. Olhamos para o melhor, nossa ambição é alta, mas a gente faz o melhor com aquilo que a gente tem. Não é porque a gente não tem o melhor que a gente vai fazer de qualquer jeito. Então, a gente vai abrir logo mais para perguntas, tá? Mas eu queria voltar nessa questão que o Nath falou a respeito da identidade, que a gente conversa muito sobre isso, né? Então, por que você serve ao ministério? É importante, antes de tudo, você saber quem você é em Deus e para que você serve. Porque como o Nath disse, é muito fácil a gente falar, né? Eu vou servir a Deus porque, obviamente, a gente ama o Senhor e a gente, de alguma forma, quer o tempo todo louvar ao Senhor, e aí a gente enxerga, assim, o servir a casa de Deus
como um ato de glorificar o nome do Senhor, né? Mas tudo isso é verdade. Mas na prática, né, a verdade é que nós temos falado isso, né? Durante a nossa experiência online, principalmente, a gente tem usado muito essa expressão, que a igreja não é só um prédio, né? Nós somos a igreja, as pessoas são a igreja. Então, quando você se coloca para servir alguém, para servir a Deus, na verdade, né? O servir a Deus antes passa por você servir pessoas, né? Então, quando você fala, eu quero servir a igreja, eu quero servir a obra de Deus, na verdade, você está servindo pessoas para que através daquele servir, você glorifique o nome de Deus. Então, por que precisa estar muito forte essa questão, né? É muito resolvida essa questão da identidade para você. Porque quando você começa a falar, eu estou servindo a Deus, a Deus, a Deus, você leva isso para Deus. E aqui, tudo que nós fazemos no nosso ministério, e creio eu que todos os pastores, quando tomam uma decisão de servir em alguma coisa, de colocar alguma ação ali, isso já foi orado, já foi aprovado, já foi testificado pelo Senhor. Então, quando você está servindo, da maneira como Deus chamou para servir, Deus nunca vai reclamar do seu serviço. Mas as pessoas vão. Então, às vezes, você se coloca ali para servir num departamento e no dia a dia, às vezes no calor da emoção, né, como aconteceu aqui, dá alguma coisa errada e aí você precisa falar no calor da emoção, de uma forma mais assim. Se a pessoa não tem a identidade dela, ela não entende por que ela está servindo, para que ela está servindo, que o servir a Deus passa por servir as pessoas, aí a gente começa a ver pessoas que começam, aquele servir começa a virar um peso, começa a virar um fardo. Porque se você não tem a sua identidade em Deus, se você não entende aquilo que você foi chamado para fazer, por mais que a gente fale que a gente não precisa ser reconhecido, porque a gente sabe que isso é para Deus, no dia a dia, se você não entende o porquê você está servindo, a gente começa a ouvir coisas do tipo, mas ninguém me reconhece, mas o meu... Boa, Amorim. Pegou a chave agora, ó. Logo no começo da live, já pega essa chave aqui, que essa é a chave da live. Se você não sabe a sua identidade, para que servir? Por que você vai servir? Se você não sabe a sua identidade em Cristo, por que você vai servir? Para que você vai servir? Talvez você vai falar, eu vou servir porque eu amo estar na igreja, eu amo ou Deus, pertencer a algo. Eu quero pertencer a algo, eu amo Sim. servir. Só que se você não tiver a sua identidade, não souber a sua identidade, quem é você em Cristo, sim, isso vai virar um peso no futuro. Sim, porque muitas vezes a gente até escuta isso, né? E eu creio que quando somos recém-convertidos, isso é natural. Você tá ali, você quer ajudar de alguma forma, porque aquilo tá fazendo bem pro seu coração, tal. Só que no meio desse processo, você precisa ter muito claro o porquê você tá servindo. Porque se for simplesmente por um senso de pertencimento, porque a gente quer, né, pertencer a algo. Só quando você tá naquele senso de pertencimento, tem uma hora que você começa, como eu disse, você passa a não ser reconhecido, ou algum problema acontece, ou você tem uma expectativa que não é suprida, você começa a tirar os olhos de Deus, porque volta a dizer, nós estamos ali servindo a pessoas, e aí as pessoas reclamam, as pessoas, né, a gente sempre fala que a igreja é como se fosse a nossa segunda casa, a nossa casa, então é a casa de todo mundo. Às vezes a gente fica assim, durante dias planejando para trazer uma novidade, e a gente precisa saber que a novidade nem sempre agrada a todo mundo. Exatamente. Né? Então você vai ouvir reclamação, e se você não tem o seu foco voltado para Jesus, e sabe que as pessoas ali... de alguma forma, nem todo mundo vai ficar satisfeito, você toma isso pra você e começa a achar que o seu serviço não vale mais. Exatamente. Certo? E ainda falando sobre essa questão, né, de agradar a Deus, de servir a Deus, a gente tem que deixar bem claro que às vezes isso passa por homens, né? Sim. Então, se a gente vai servir a Deus, muitas vezes a gente precisa servir pessoas, homens, e... Como a Bispa Nath disse, eu aqui na igreja, eu faço a coordenação de toda a área técnica da igreja, né? Uhum. E às vezes pode parecer que a gente, tipo, tá servindo as pessoas ou não, que a gente tá pensando em parte técnica, mas tudo isso é para servir as ovelhas de Cristo. Sim. Tudo que a gente faz pensando na técnica é para servir e servir o reino de Deus, né? As pessoas que estão aqui. Então, muitas vezes a gente está mexendo em luz, está mexendo em temperatura, está mexendo em som, em imagem. E isso tudo é para que as pessoas tenham uma melhor... possam receber melhor a palavra que é pregada, né? Sim. E porque a gente acredita que
são pequenos detalhes que às vezes podem fazer a diferença na vida de alguém. Ou tirar o foco do que tá sendo pregado. Ou atrapalhar, né? Fazer Sim. a diferença pro bem ou pro mal. Sim. Então, eu tenho muito isso consciente. E a gente trabalha muito isso nas nossas equipes aqui na igreja, de que a gente é instrumento para que as pessoas que estiverem sentadas nessa cadeira ou tiverem agora nesse tempo de quarentena, que estão conectadas na internet, vocês que acompanham o nosso culto online, com certeza devem ter percebido uma diferença na nossa transmissão em relação à imagem, áudio, cor, enfim, tudo isso. Mas por que a gente faz isso, né? Para que as pessoas que estão em casa, principalmente nesse tempo, a gente sabe que a esperança nesse mundo perdido é Deus, a palavra de Deus, é a palavra que a gente prega nessa igreja. E então, nós precisamos fazer isso chegar até a sua casa, ou se você estivesse aqui presencialmente, da melhor maneira, para que você tivesse a sua vida transformada. A gente está aqui para servir pessoas, né? A gente sabe que a gente servir Deus é servindo as pessoas, servindo a igreja de Cristo, servindo aquelas pessoas que Ele põe do nosso lado. Fala aquilo que você diz, né? Que assim, a gente sabe que pastor é para pastorear vidas, né? Então, muitas vezes um pastor, ele precisa, obviamente, ali se colocar à disposição da ovelha, dar uma palavra. A gente tem aqui pastores incríveis, amorosos, bispos, né? Como a bispa Solange e o bispo Fê, foram levantados ali para estar à frente do altar, uma palavra de conhecimento. E a gente crê, né? O Nath fala muito sobre isso. A gente crê de verdade, assim, que ali, quando a gente está dando o nosso melhor na parte técnica, fazendo com que a melhor imagem chegue até vocês, com que a pessoa que esteja sentada no santuário veja uma imagem bela, uma iluminação bela, aquilo é como se fosse uma das ferramentas da nossa forma de pastorear a vida daquela pessoa. Então a gente chega mais cedo na igreja, né? Algumas pessoas falam, vocês não têm hora para chegar, não tem hora para sair. Quando a gente chega mais... Se você chega mais cedo na igreja, simplesmente para mostrar que você tá chegando e ninguém te reconhece, uma hora você vai reclamar. Se você chega mais cedo na igreja porque você quer que as pessoas vejam alguma coisa... Agora, quando a gente vem pra cá, né, tô dando um exemplo nosso, mas muitos aqui, muitos voluntários e ministros dessa casa estão ali sempre nos ajudando. Agora, por exemplo, ali no santuário a gente tá aqui, tem gente ali, não vou falar o que estão fazendo, porque é surpresa, mas tem gente ali mexendo no santuário. Só que quando a gente tá fazendo isso, a gente tem a certeza no nosso coração que, óbvio, tudo é pra Deus. Nós estamos aqui sempre nos doando pro Senhor. Mas a gente fala muito isso, né, de forma intencional. A gente tem certeza que se eu chegar mais cedo, ligar um som, preparar uma ambiência, né, fala um pouco disso que você fala. Tipo, às vezes, isso tem que deixar bem claro, às vezes você vai servir, só que tem gente que não vai ver você servindo. Só que quem tá vendo é a pessoa mais importante, que é nosso Deus. Então é o seguinte, às vezes, já que você disse isso, tem muitas vezes que eu chego na igreja e muito antes das pessoas ainda chegarem, até das equipes que trabalham com a gente chegarem, muitas vezes a gente acaba fazendo algumas coisas que ninguém nem imagina. Sim. Tipo, quantas vezes eu já limpei banheiro porque cheguei e, tipo, tava com mau cheiro. Quantas vezes eu já tive que trocar lâmpada porque eu cheguei e tinha lâmpada queimada. Mas você fez isso por quê? Porque você pensa na ovelha. Porque eu tô pensando na pessoa. Isso é pastorear a ovelha. Se eu tô chegando e tem um mau cheiro, tipo, se eu tô me incomodando nisso, pô, quando nossos irmãos chegarem, sim, pô, eles vão encontrar isso vai influenciar na forma que ele vai receber a palavra, porque o cara vai estar pensando no cheiro ruim que tava lá. Verdade. Então, e tipo, meu, isso você não precisa falar no megafone, né? Eu limpei o banheiro hoje, porque eu limpei o banheiro hoje, e não sei o que. Cara, isso é quem faz isso, na moral, é oportunista que na verdade quer glória pra si, né? Não quer a glória pra Deus. E muitas vezes você não precisa nem falar o que você fez. E se você tá fazendo de coração puro mesmo, da maneira que nós devemos fazer, com certeza Deus uma hora ele mostra a pessoas e ele exalta, né? Então, quantas pessoas a gente percebe e reconhece pessoas que às vezes não precisaram falar nada e deram ali a vida dela para cobrir alguma lacuna, para ajudar em alguma coisa. E é importante a gente falar também, né, aquilo que a gente fala, que as coisas de Deus, o reino de Deus, nada é sobre mim, né? Nada é sobre eu, sobre você. É tudo sobre nós. Então, por isso que eu volto a insistir. É óbvio, né, como o Nath disse, Deus está sempre olhando o seu coração, Deus está sempre
tudo que você está fazendo no servir está redundando em glórias a Deus. Ele, de alguma forma sobrenatural, a gente não precisa disso, mas sempre manifesta galardão, sempre coloca anjos para nos servir. Mas, assim, você tem que ter bem claro essa questão no seu coração do servir, que não é sobre você. Então, muitas vezes você começa a servir porque você quer se envolver, ou porque até você quer se achar, quer, né, de repente, poxa, preciso entender qual é o meu chamado, o meu propósito. Mas vira essa chavinha na sua cabeça, no seu coração hoje, que o servir não é sobre mim, mas é sobre nós, né? O reino de Deus é sobre nós. Então, sempre que você estiver servindo, se você tirar o olho ali daquele seu momento, porque Deus está recebendo de qualquer forma, mas quando você entende, o Bispo Nath falou com o Bispo Fê sobre isso na cultura de adoração, da questão do canal do fluir, né? Sim. Eu creio que da mesma forma que o ministro está ali, exatamente, fluindo, você ali no servir, numa recepção, numa câmera, é sobre nós. Então, Deus está usando a sua vida naquele serviço. Eu acredito muito que existem outras formas de você adorar a Deus, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente fala de adoração, a gente sempre leva pra parte musical e tal. A gente conversou sobre isso um pouco, né, no Cufê. Só que eu acredito que por coisas loucas, assim, tipo, que um chefe de cozinha tem como ele glorificar o nome de Deus através de uma comida que ele faz. Verdade. Então, as coisas belas, eu acredito muito nisso, que as coisas belas, elas adoram a Deus, né? Nosso Deus é belo. Sim. Então, tudo que ele fez são coisas belas, né? É perfeito. Exatamente, é perfeito. Sim. E às vezes muita gente fala também, né? Mas isso foi o diabo que criou. Já anota isso aí, o diabo não cria nada, ele só copia. As coisas quem cria é Deus. Aí ele copia e estraga tudo, e aí você acha que foi o diabo que criou o negócio e se fecha o negócio. As coisas boas foram criadas por Deus, beleza? Sim. Vamos ler um pouquinho, que eu tô vendo um monte de coisa aqui, a gente já volta no que a gente organizou aqui de conteúdo para passar para vocês, porque a gente tem bastante coisa e a gente não quer se perder aqui em tudo que nós planejamos para falar com você. Vai lendo aí, Mori, algumas coisas. Tem alguém, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu vi que passou bastante coisa aqui. Eu dou graças a Deus por estar no projetor. Alguém falou aqui. Honra servir a Deus. Nossa, com certeza. Nossas equipes acho que estão aqui, né? O pessoal da projeção. A gente já vai falar sobre eles. Comenta aquilo que você sempre fala no projetor, né? O pessoal que tá no streaming ali. Para eles terem a consciência de que eles estão fazendo aquilo, mas que do outro lado, quantas vidas, né, estão sendo alcançadas, exatamente. A responsabilidade do servir. Porque é mais ou menos isso que eu estava falando, né, de que exatamente isso que eu falei, né, do chefe de cozinha, que existem outras formas de adorar a Deus. E era isso que eu queria lembrar. Por exemplo, existem formas, às vezes, que ninguém vai ver. Então, hoje tem gente aí na igreja passando a madrugada aqui, servindo a Deus. E, tipo, você que tá aí, você nem imagina que tem gente aqui trabalhando, que tá fazendo coisa de melhoria para a obra de Deus. Sim. E são pessoas que estão com o coração, tipo, não estão buscando reconhecimento, estão aqui porque sabe a sua identidade, né? E... O que era que eu ia falar mesmo? Quando você fala pro projetor, por exemplo. Sim. E aí, normalmente, eu falo pro pessoal que é o seguinte, que às vezes, por exemplo, já que você falou do projetor. No projetor, tá trocando uma letra, tá trocando uma tela, colocando um anúncio, ou no streaming tá fazendo toda a conexão com o YouTube. Sim. E às vezes a gente tem que entender que isso faz tudo parte de um quebra-cabeça, né? De um fluxo de sinal, para que chegue no resultado final. Porque a gente pega lá a bispa que estudou, passou a noite lá estudando, se preparou, ouviu a voz de Deus, e ela vem preparada para um culto para poder transmitir aquilo que o Senhor falou ao coração dela. E só que se a gente não tiver ali o microfone dela funcionando direitinho, bem equalizado, passando ali pela projeção, os versículos aparecerem para ela ali, para que ela tenha agilidade no momento da pregação. Se as pessoas que trabalham ali no streaming não tiverem ali conectando, né, fazendo a conexão com o YouTube, monitorando ali o tempo, né, o que está acontecendo, a nossa transmissão. Essas pessoas são extremamente importantes. Sim. Tudo isso faz parte. Se essa cadeia é quebrada em algum ponto, a mensagem deixa de chegar. A gente vê, inclusive, quando acontecem algumas falhas técnicas. Exatamente. Que o som para de acontecer. E agora vocês estão nesse... Acho que a igreja física, como está na experiência online,
presenciou isso em alguns cultos, né? Quando para o som, a galera já não... É desespero, assim, tá sem som, tá sem som, tá sem som, tá sem som. Então imagina se a gente não tiver uma equipe ali, né, com essa consciência do que entregar da melhor forma. Exatamente. A gente, quando tá aqui nas nossas transmissões, a gente tem uma equipe que está preparada para isso. A gente tem pessoas ali que estão monitorando o áudio em tempo real o tempo inteiro. Tem gente monitorando vídeo o tempo inteiro. Tem gente monitorando o sinal de internet o tempo inteiro. Então, você como internauta, espectador, pode ficar tranquilo também. Tipo, se para o áudio, antes de você saber que parou o áudio, a gente já sabe. Porque, na verdade, vocês escutam a gente com 30 segundos de latência, né? De delay. Então, a gente fala, aqui já parou o áudio, daqui 30 segundos. Já estamos. Tem alguns o dia que tocou o telefone do Brunão lá. Né? Louco, a gente já sabia que tava tocando o telefone do Brunão na live e a galera tá tocando o celular aí. Né, Brunão? Deixa eu ler os comentários aqui, ó. O Bispo Ricardo falou, se não funcionar, derruba o pregador. É verdade. Servir ao Senhor com alegria. Bispa Lídia... Bem-vindo, um abraço aí, Bispo Daniel. A Ana, um deslize ou erro mínimo tira o foco do pregador totalmente. Tem serviço que não fica em evidência, mas está envolvendo todo mundo. Glória a Deus. A Miriam, irmão Marcos, bem-vindos, abençoados. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Diaconisa Lívia, todo tipo de serviço é muito importante, somos um corpo. É isso mesmo. O que eu quero dizer aqui também para vocês é que assim, e aí... Eu acho que entra até um pouquinho nessa questão do planejamento do serviço e também dos líderes, é que o culto, ele não acontece só naquele momento, né? Aquele momento do culto, na verdade, ele é um resultado daquilo que você vai construindo, daquilo que você vai planejando. Então, como a gente disse, né? Por exemplo, a gente tá com uma galera aqui no santuário preparando coisas novas para os próximos cultos. Às vezes você precisa de uma melhoria na iluminação, por exemplo. O que acontece? O Bispo Nath vem durante a semana aqui, mexe na luz, vai mexer, precisa montar um andaime, monta um andaime, suja, precisa de alguém para limpar, precisa de alguém para varrer. Então eu volto naquela questão do início, né? Se você for ficar focado no esforço que você tá ali concentrando, você vai achar que isso é um fardo, que é um peso. Mas quando você tem no coração que para chegar num culto, num domingo, num culto da semana, aquela luz tem que estar funcionando, a luz não pode estar queimada, para que a gente consiga entregar da melhor forma, o processo, o Fê disse na live dele, né? Você quer o gelo pronto, mas não quer encher a forminha de gelo. E é exatamente isso, a gente precisa de pessoas que nos auxiliem durante a semana, enfim... extra culto, né? Vamos assim chamar. E aí, abrindo até um parênteses dentro disso, eu queria falar para vocês algo que Deus colocou no meu coração, né? Que é a respeito dos dízimos e das ofertas. Porque a gente está aí num momento de quarentena e a gente tem visto muita internet e tal, né? Muita coisa acontecendo. E até nas lives da Bispa mesmo, né? Muita gente sempre vem com aquela questão, né? O dízimo é da lei ou é da graça? O dízimo veio antes ou depois de Jesus? O que acontece com o dízimo? Então, assim, gente, eu não vou aqui nem entrar nessa questão, porque nós somos um povo que é fiel, a gente já tem isso muito, muito bem esclarecido, mas eu quero falar aqui com um povo que é inteligente, com um povo que ama servir ao Senhor. Assim, a gente tá aqui falando de detalhes apenas, né? Então eu falei aqui, olha, a gente precisa de gente que venha durante a semana para ajudar a gente a trabalhar nisso. Muitos são voluntários e a gente louva a Deus por isso. Mas assim, precisa ter uma boa câmera do outro lado, precisa ter alguém que tá dedicado em pensar, em planejar isso. Não sei se vocês viram no nosso começo das lives, lá nas primeiras, um pouquinho antes de acontecer a live com o apóstolo, a nossa internet estava travando muito. Então assim, eu posso falar isso com propriedade porque eu trabalho com isso, tá? Pra chegar uma boa qualidade aí pra você na sua casa, uma live, né, um culto, a gente precisa de upload no link. Então hoje, assim, depois que a gente começou com essas experiências exclusivamente online, nós tivemos, por exemplo, tá? Uma das ações que a gente precisou fazer foi aumentar o link de internet da igreja. E hoje um link desse, a gente não consegue por menos de R$500. Tô dando um exemplo aqui só pra vocês, tá? Então assim, tem o investimento de iluminação, tem o investimento de câmera, tem a internet que precisa estar lá no ar, porque senão começa a pipocar e a pessoa que tá do outro lado, ela quer receber algo excelente. Então é muito fácil a gente falar assim, vamos servir com excelência. Mas nós, como filhos de Deus, como pessoas que querem servir ao Senhor, como pessoas que entendem o que é a igreja, o que é a obra de Cristo,
A gente não pode questionar, não pode duvidar a respeito dos dízimos, porque como que a gente vai fazer tudo isso acontecer de uma forma excelente se não tiver as entradas na igreja, né? Eu acho muito engraçado, assim, eu queria ser um instrumento também nessa live que a gente está falando, por que você serve, para que a gente se levante como um povo que saiba defender todas as questões que se levantam contra a igreja, porque é muito fácil as pessoas falarem, né? Ah, eu quero uma transmissão excelente, eu quero que tudo funcione, e o dia a dia da igreja? Como é que acontece isso? A igreja precisa das entradas para poder entregar a melhor qualidade. E aí eu sei que aqui tem muitos líderes também nos assistindo, né? Eu quero também ser um instrumento de Deus na sua vida, para falar para que você ore ao Senhor, que assim, todo crescimento exige uma dedicação. E tem um momento que a gente passa como igreja, que os voluntários, sim, são essenciais, mas a gente precisa começar a ter gente dedicada na obra, ter gente que esteja pensando na obra extra culto, né? Então a gente sabe que tudo demanda investimento, mas que você comece a orar ao Senhor para que Ele mande pessoas capacitadas, para que Ele mande pessoas que possam se dedicar na sua obra. Nós hoje, né, Mori, existem muitos voluntários aqui que são frutos de orações nossas. Exatamente. Não é? E na verdade, a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente comunica, né? A gente atrai aquilo que a gente é. E graças a Deus, eu tenho atraído muitas pessoas com o mesmo coração. Sim. E então hoje, assim, às vezes eu me paro São pessoas para capacitadas, refletir, né? Exatamente. E vejo que ao nosso lado, nos ajudando no serviço, são pessoas que têm o mesmo coração, Sim. são pessoas capacitadas ou que buscam se capacitar. Então, é muito gratificante pra gente, né? Saber que a gente tá atraindo esse tipo de pessoa, né? Sim. E você como um líder, né, volto a dizer, não só um líder da igreja, mas do seu departamento também. Ore para que o Senhor coloque pessoas capacitadas, pessoas que possam ajudar voluntariamente, mas que tenham uma capacitação técnica, porque existem departamentos que não adianta só o abençoado querer servir ali com o coração, porque é o que o bispo falou aqui, às vezes uma falha pode piorar. Como que era aquela frase que você usava aqui? Um coração que só ama servir, mas não sabe, é amador. Lembra que tinha um negócio assim? Você falava? Não, é a fórmula. Amadorismo mais boa vontade é igual a vexame. Amadorismo mais boa vontade é igual a vexame. É isso mesmo. Porque às vezes a pessoa tem a boa vontade de querer fazer um negócio, o cara não tem noção nenhuma de vídeo, nunca segurou uma câmera, não sabe como funciona, mas tem aquela boa vontade, eu quero fazer, vou fazer, mas é amador, então vai passar vergonha. Sim. Então é diferente do coração ensinável. É verdade. Da pessoa que quer aprender, quer crescer e fala, eu não sei, mas eu me interesso, eu vejo isso, eu quero ser isso, me ensina. Cara, eu adoro pessoa que vem assim com esse coração aberto. Me ensina a fazer isso. Sim. Ensino tudo, cara. Sim. Quem sou eu para reter conhecimento aqui? E você que serve numa igreja, né? Se coloque aí como um facilitador junto ao seu pastor, a sua liderança, né? Eu vou voltar a falar a questão das ofertas, dos dízimos. Muitas vezes, amados, eu sei, assim, como a gente disse aqui, a gente sonha grande, a gente pensa... A nossa referência é muito alta e eu sei que muitos líderes que estão aqui também. E às vezes as pessoas ficam falando, né? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês vão falar aquilo? Assim, tudo a gente quer fazer, mas existe um tempo, né? E a obra, ela é do Senhor, como a gente disse no início, mas Deus usa pessoas. Então, muitas vezes a gente precisa de recurso financeiro, a gente precisa não só do recurso financeiro, mas de habilidade também. Então, eu sei que tem muita gente aí, né? Porque dízimo, não sei o que, criticando essas pessoas. Como a bispa disse esses dias, o Deus delas é o próprio ventre, né? É a pessoa que fala, você não precisa dar dinheiro pra igreja. Não precisa dar dinheiro, porque você vai prosperar de qualquer forma, porque Deus não sei o quê. Beleza, mas assim, e a igreja, né? Tirando tudo que é princípio, que isso a gente não abre mão, e a bispa já falou muito a respeito disso, mas eu queria passar esse recado também nessa live, que pra servir com excelência, é muito bonito falar isso, mas pra servir com excelência envolve um todo, não é simplesmente falar, vamos entregar uma coisa linda. Pra isso envolve recursos, envolve um processo todo, envolve voluntários com o coração ali que sabem por que está servindo, envolvem voluntários capacitados tecnicamente e envolvem, em muitos casos,
contratar pessoas, profissionais capacitados, funcionários mesmo, para estar ali no dia a dia da igreja, servindo extra culto, né? A gente tem muitos voluntários capacitados, mas muitas vezes não podem estar aqui durante a semana, durante o dia, porque estão ali nos seus trabalhos seculares. Então, que você seja aí um investidor da sua igreja para ajudar o seu pastor, o seu líder, não somente com o seu trabalho, né? Mas também ali com o recurso financeiro que o senhor faz chegar na sua mão. Fechei esse parênteses. Eu lembrei, eu quero que você fale uma outra coisa. A gente está falando bastante aqui, enquanto você fala eu vou ler se tem mais alguém comentando alguma coisa com a gente. Essa semana, a gente estava falando a respeito de algumas melhorias e a gente entrou ali num debate, né? Discussão não, num debate. Que eu falei pra ele, por que você não faz isso, não sei o que, vamos melhorar isso e tal. E aí ele começou a falar assim pra mim, não, porque eu já sei que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a pessoa vai... Não. Começou a falar várias coisas, várias objeções, né? Aí eu falei assim pra ele, poxa, mas pensa no lado bom, né? Não fica só pensando no lado ruim. E aí ele me passou um código que eu falei assim, vamos compartilhar na nossa live. Eu não sabia dessa. Passou um código, porque depois eu falei, putz, não é que faz sentido? E ele comentou assim comigo, para eu fazer alguma coisa com excelência, não é que eu tô sendo pessimista, mas eu já tô pensando em todas as objeções que podem acontecer para eu já anular todos os fatores de erro e entregar algo sabendo que aquilo vai funcionar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Anota essa chave aí também, então. Não sabia que você ia falar sobre isso, mas foi bom, exatamente eu peguei isso. O código. É a minha forma de pensar. Então, quando é colocado algum desafio para mim, para realizar alguma coisa, alguma maneira nova, algo novo, né? Eu costumo listar todas as objeções e costumo pensar com a cabeça de quem vai fazer a determinada função, ou depende daquilo que a gente for fazer. Por quê? Porque só dessa maneira eu consigo já prever problemas futuros que podem vir a acontecer, ou prever questionamentos, enfim, diversas coisas. Então, às vezes ela acha que eu estou sendo pessimista. Jamais. Pessimismo passa longe daqui. Só que eu tenho que pensar dessa maneira para conseguir chegar num resultado mais extraordinário. Então, não é que é pessimismo, não vai dar certo. Não, dessa maneira não vai dar certo, porque senão pode acontecer tal coisa. Agora, se eu fizer dessa forma, para eu encontrar o caminho, eu preciso ir bloqueando as possibilidades de erro. E dessa maneira eu consigo chegar num resultado mais eficiente e com certeza mais excelente. Então, abrindo aqui um pouco para vocês, é a minha forma de pensar em relação a algumas coisas. Eu tenho um raciocínio que ele trabalha muito rápido, assim, minha cabeça ela pensa muito rápido. Às vezes eu tô pensando numa coisa aqui, só que eu tô pensando nessa live mesmo, eu tô falando com você aqui, mas eu tô pensando em um monte de coisa. Eu tô vendo a porta ali, eu tô vendo, eu tô vendo não, eu tô pensando, né, em diversas coisas. Eu tô vendo a câmera de segurança ali, quem tá saindo. Vi que o Ulisses já saiu umas 3 vezes da igreja e voltou. Eu não sei, eu vejo isso como uma habilidade que eu tenho. Sim, de raciocínio rápido, né? E acho que talvez a faculdade me ensinou muito isso, né? É muito raciocínio. Sim. E eu consigo pensar em soluções rápidas. Então, às vezes a gente tem um problema, então eu consigo pensar numa solução para esse problema de uma forma rápida. Não às vezes definitiva, mas para aquele momento eu vou conseguir sanar de tal maneira. E isso eu só consigo fazer conhecendo aquela área que eu tô querendo fazer. Por isso que a gente fala, né? Às vezes você tá falando em servir em determinada área. Eu vou servir na elétrica da igreja. Sim. Só que você não conhece as ligações elétricas da igreja, não sabe o dimensionamento dos circuitos, não sabe nada. Aí numa hora cai um monte de disjuntor lá e você não sabe Deu ruim. Aí você vai mexer no fogão, porque você acha que é o fogão que caiu o disjuntor. Tipo, você tem que entender o fluxo de sinal daquilo que você se propôs a fazer. O Fê colocou aqui, eu só consigo viver plenamente meu chamado porque tenho essa dupla e suas equipes por trás me dando todo suporte. É verdade. Glória a Deus. Bispo Fê, tamo junto sempre. Mais alguém? Equipe técnica sensacional, incansável. Bispa Solange, aprendo muito com o Nath. Glória a Deus, Nath. O Luquinhas falou aqui que você ensina muito ele, sempre ensinou. Eu quero aproveitar, entrar nessa questão que o Nath falou, a gente já está indo para os 20 minutos finais,
que é muito importante, principalmente você que lidera algo, né? Então, assim, você não tem como liderar aquilo que você não sabe fazer. Você não tem como ensinar aquilo que você não domina, né? Então, se você foi levantado como um líder de algo, principalmente algo que demanda uma capacitação técnica, eu creio que você foi chamado porque você já tem esse conhecimento. O que é? A Gisele mandou aqui, ó. Incrível ver a cara do Bispo Nath na hora que dá ruim em algo e ele com aquela cara tranquila, tipo, tá tudo bem. Mas fala como você tá por dentro. Tudo bem, tipo, é esse negócio que eu falei, né? A gente tem que ter controle emocional. Que é difícil Sim. nessas horas. Tá dando ruim, tá pegando fogo, Sim. mas o que a gente tá pensando? Tipo, o que eu vou fazer pra resolver essa treta? Sim. Tipo, não adianta eu fazer nada aqui, tipo, minha cabeça tá bombando. Sim. Mas você tem que passar Respira. calma, principalmente. Finge naturalidade. Principalmente pro teu time. Às Finge vezes, talvez naturalidade. ela me acha calma aqui, talvez eu acho que talvez ainda tenha que melhorar um pouco nisso. Mas é exatamente isso. Você tem que passar a calma pra sua equipe, né? Mas a melhor forma de passar calma é quando você tem gente capacitada nos lugares. Isso aí é top. Então, não, tipo. Mas deixa eu voltar a falar dessa questão. Você que é líder, você precisa dominar aquilo que você faz para você poder ensinar. Então, ou se você ali foi chamado para algo, vai estudar, vai atrás. Eu posso falar pelo Nath, ele tá sempre estudando, tá sempre se atualizando, indo atrás daquilo que é melhor. Às vezes vem alguém, vamos fazer isso, né? Recentemente sugeriram, vamos colocar Libra? Sim, com certeza vamos, mas vamos entender como é que funciona, porque a gente não pode colocar alguma coisa se a gente não souber dominar aquela ferramenta. Então, uma dica que eu quero passar para você também, que é algo que a gente conseguiu já, a gente já vê os frutos disso, né? É para você que é um líder, para você se multiplicar. No ano passado, o Bispo Fecem falava muito isso pra gente, e ele cobrava muito o Nath nessa questão, né? Você precisa se multiplicar, as coisas não podem ficar só com você. Alguns bispos às vezes vêm pra cá e falam, eu queria umas pessoas como o Natan na minha igreja. Então, uma dica que eu posso dar, porque eu vivi isso com ele e vejo hoje os frutos, é que ele sempre falava assim pra mim, eu não posso ainda multiplicar aquilo que nem eu sei se é o certo pra fazer. Deixa eu achar primeiro o padrão, deixa eu achar primeiro o que é o perfeito, o que é o excelente, né? Perfeito não, porque a gente sempre fala, se você for perfeccionista e sempre buscar a perfeição... Muito bom deixar claro. Tem gente que acha que eu sou perfeccionista. Isso. Eu sou totalmente contrário ao perfeccionista, porque perfeccionismo não é uma qualidade. Sim. Ele é um desastre. Na dose certa, né? Mas ele é um desastre. Exato. Porque esse perfeccionismo te Sim. impede de fazer muita coisa. Então você faz, depois você arruma. Só que, tipo, a gente não vai fazer feio. Então o que acontece assim, eu vejo muito ele, às vezes eu falo, já vou ensinar o pessoal a fazer isso. Ele fala, calma, eu preciso primeiro entender o que é o ideal, porque eu não vou ensinar a pessoa a fazer o que não é. Então ele acabava segurando muita coisa até definir o padrão, e a gente já vê hoje, a gente tem uma equipe, como a gente tá falando aqui, né? Eu não vou nem citar nomes, porque eu sei que a gente vai falhar e vai esquecer o nome de alguns, mas a gente tem uma equipe incrível hoje, e a gente tem conseguido fazer a multiplicação do processo, do padrão, do procedimento, da forma de fazer bem feito e conseguir colocar isso, né, multiplicar isso para que a gente possa ver o crescimento da igreja. Então, você aí principalmente que é líder de alguma igreja, se você tá aí, você precisa se capacitar para conseguir treinar o seu time e assim, pastores, não queiram fazer tudo, né? Assim, hoje a gente tem uma geração que sabe muito, tá afim de fazer, tá afim de se envolver. Então, assim, vamos chamar a galera para ajudar a gente, explica o que é o servir, que é o que a gente falou agora no início, né? Vamos falar sobre identidade, sobre a questão do propósito. Tem muita gente que às vezes fala, né? Eu não sei meu propósito tal. Uma dica. Comece a servir na igreja, comece a servir, você vai ver ali alguma coisa, Deus vai traçando um caminho, de repente você começa a ver que tem alguma habilidade para alguma coisa, uma ferramenta, começa a transbordar na vida das pessoas, e aí Deus vai abrindo aí os seus olhos para você entender algo a respeito do que Ele te deu, né? Porque a gente sempre fala, o propósito, ele vem dele, e volta para ele. Então, quando você começa a servir, você começa a ver a forma como Deus te usa, com algumas ferramentas e habilidades, para transbordar na vida das pessoas. Isso vai dando clareza no seu chamado e no seu propósito. Então, se você ainda não serve, ore ao Senhor, comece a servir, procure aí o líder do seu ministério, da sua igreja, se coloque nas mãos do Senhor. E eu quero falar para você que se tem alguma coisa que você está inconformado, o Natan sempre fala isso, Fê também, que eles são constantes inconformados, né? Exatamente. Fala sobre a questão do inconformismo, para a pessoa parar de reclamar e usar isso como algo no na servir. verdade, se você não sabe o seu chamado é exatamente aquilo que te deixa inconformado. Então, aquilo que te inconforma é aquilo que você foi chamado a fazer. Então, se tem alguma coisa que te inconforma, te revolta,
é isso aí que você tem que entrar nessa brecha aí. Provavelmente você foi chamado para resolver isso. Exato, exato. Bom, vamos interagir aqui. A gente tem 15 minutos agora para interagir com vocês. Eu ia falar uma parada aqui que eu esqueci. Desculpa. Agora. Você fala demais e eu não consigo falar. Desculpa, vai, sua vez. Caramba, você puxou minha mãe. Dá pra fazer isso, Bruninho? Puxar a sogra? Pode? Despinha, te amo. Ah, sei lá, ela tava falando Multiplicar? De multiplicar, né? Fala aquilo que você me ensinou. Olha pros dois lados, ativa os dois lados. Não, mas é sobre multiplicação, né? Eu me propus esse ano, pelo menos, me multiplicar em 3 pessoas. Eu quero formar mais 3 Bispo Natanzinho aí. E então, se você quer ser um Bispo Natan, mande um e-mail para... Não, mas é isso, porque a gente aprende que a gente tem que transbordar na vida das pessoas, né? Sim. E discipular outras pessoas para que a obra de Deus cresça. Você não pode ser um centralizador de nada. Você não pode achar que as coisas só funcionam quando você está lá e se você não está, não vai funcionar. Não. Muitas vezes algumas coisas aqui na igreja são dessa forma. Se eu não tiver, não funcionam. Mas por quê? É exatamente o que a bispa falou. A gente está criando o padrão, criando a maneira de se fazer as coisas. A partir desse momento, é muito mais fácil você ensinar outras pessoas a reproduzirem aquilo, né? Então, meu objetivo é esse. Até o final do ano, ter 3 pessoas, pelo menos... O Bispo Ricardo Rocha tá falando, eu preciso de você para produzir o meu programa na Band. Mas eu faço um programa na Band para você, meu filho. Neto Lins entrou como um voluntário e virou um Natanzinho. A gente também tá formando vários netinhos Lins. Exatamente. Vários Renato Bruno, Renato. Neto Lins é o nosso diretor de vídeo aqui da igreja. Esse cara é um monstro também no vídeo. E o que a gente tá fazendo? A gente tá multiplicando ele, né? Ele que edita grande parte dos nossos vídeos aqui na igreja. A gente divide algumas... Eu faço algumas edições, ele faz algumas. Mas o que acontece? A gente está se multiplicando. Então, ensinando outras pessoas que também têm habilidades na edição a fazer da maneira que a gente entende como excelente aqui na nossa igreja. Então, pessoas estão aprendendo esse padrão para reproduzir. Hoje a gente tem uma equipe já, acho que tem mais de 15 pessoas praticamente, aprendendo dessa maneira, e eu acredito que serão pessoas aí que a gente chama de netinhos, né? São os próximos netinhos. Sim. Falando do áudio, a gente tem os Bruninhos também, tá nascendo os Bruninhos aí, brotando. Por quê? Porque o nosso engenheiro de áudio aqui, ele tem uma didática sensacional para ensinar. Isso é um bom líder, né? Aquele que multiplica. Exatamente. O Fê tá fazendo vários também. Fernandinhos, a Rê tá fazendo várias Renatinhas, né? Então, ele tá pegando toda a galera ali que tem aquele coração ensinável. E outra dica pra você, é melhor ensinar um cara que não sabe nada, aquele cara limpão, purão, do que um cara cheio de vício já. Ó, pega essa aí. Verdade. Às vezes você tá tentando ali com uma pessoa, mas... É melhor escrever numa folhinha. Que já vem lá, não, porque quando eu fazia pra não sei quem, há 20 anos atrás... É melhor você escrever na folha em branco. Então pega ali os pupilinhos, os cara novo, limpo, e passa conhecimento nesses caras. Porque esses caras vão crescer já entendendo a forma certa de fazer as coisas. Ou tenha um coração ensinável. Porque o problema é que às vezes a pessoa fala, há 20 anos Só atrás tô falando pra você não gastar tempo com... Que às vezes é mais fácil você vir nesse caminho aqui. Não que não é possível. Tudo é possível. Pode ter um cara lá das antigas que... Sim. A gente vê pessoas muito de outras gerações aprendendo, mas é por causa do coração. É verdade. Não vem com... É aquele negócio, tem que ter humildade, né? É Coração verdade. ensinável, humildade de aprender. Independente da sua idade, você vai aprender com um moleque de 13 anos a editar vídeo. E você vai falar, não, eu editava pra Rede Globo nos plantão dos anos 60. Mano, nos anos 60 os caras usavam Betacam ainda, nem sei o que usava lá. E hoje em dia não tem mais isso. Então, o moleque tá voando lá 13 anos editando É verdade. nos programas atuais. Então, tipo, você tem que ter essa humildade, às vezes, de aprender com um cara mais novo. E também aquilo que eu falei, né? O servir ali, o exercer, aquela função, a função não é o seu propósito de vida. O propósito é você transbordar ali, fazer com que as pessoas conheçam Jesus através daquilo que você está fazendo e faz bem feito. Então, muitas vezes, você servir a um departamento
vai fazer parte da sua jornada, né, da sua caminhada. A gente pega, principalmente as pessoas mais tempo de igreja, né? Muitos começaram servindo em algum lugar, serviram bem, cumpriram com excelência, e aí Deus vai mostrando outras frentes, outros lugares para servir. Então, às vezes, a pessoa está ali há anos fazendo a mesma coisa e está lutando naquilo que ela vivia lá no passado, mas o presente já mudou, a forma de fazer mudou, e a pessoa muitas vezes está fechada para aprender coisas novas que o Senhor quer manifestar para ela, né? Novos conhecimentos, novas frentes para poder servir. Você quer falar alguma coisa? Não. Ó, vou ler mais alguns comentários aqui. Vamos lá. Tem perguntas? 10 minutos para a gente responder alguma pergunta. Vai, vamos parar de falar um pouco aqui. Você tava falando, eu não podia falar, eu falei na live. Comecei a escrever aqui pra galera. Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes que fui na igreja de São Paulo, pude perceber tudo feito com excelência. Gabriel. E aí, Gabriel? Rio. Gabriel A Jéssica, nosso irmão vocês são do Rio. exemplos nates, parabéns. Manda alguma pergunta aí. O Henry tá aqui. O Henry tá aqui? Henry Rodas. Mentira! Hello, Henry, how are you? Oh, nossa live tá gringa. Tá gringa. Ó, a gente, deixa passar o Covid, a gente ainda vai, hein? É isso New aí. States. Eu queria falar, hey guys! Hey guys! Ah, caramba! Vamos lá, quem mais? Estou aprendendo com vocês, pastora Valquíria. Henry, gente, o Henry. Depois a gente coloca no comentário da nossa live quem é o Henry, tá? O Henry é um irmão nosso que mora fora do país. A gente tem uma história muito louca, não dá nem tempo de contar, mas não. Ele apareceu um dia na nossa vida, aqui na nossa igreja, e ele transbordou na nossa vida. Foi. E a gente na vida dele. Ele é um irmão nosso louco. Ele tocou com a gente, cantou com a gente, ministrou com a gente gravou o vídeo com ele, a gente produziu o vídeo lá pra ele. Ele mora em Nova York e é um irmão nosso. Verdade. Nós amamos a vida Jersey, dele. Né? Ali, New Jersey, Mas amém, glória a Deus. Vamos lá, sem perguntas, gente, algum comentário? Ó, já que eu tenho um minutinho aqui, eu quero só ler para vocês um versículo que eu tinha separado a respeito dessa questão do servir, que a gente precisa saber que, principalmente quem está à frente de alguns departamentos, mas de uma forma geral, quem está servindo, como eu disse, está servindo a pessoas e isso vai glorificar o nome de Deus. Então, tem um versículo que a gente pegou aqui, que era de Salomão, né? Que Salomão, todos sabem da história, né? A Bispa até hoje falou a respeito do templo de Salomão. E ele, para construir ali o templo, tem um versículo que conta um pouquinho só da quantidade de pessoas que ele usou para poder construir essa grande obra, né? Então, imagina, hoje, às vezes a gente está num departamento com 10 pessoas, e aí você fala, meu Deus, às vezes já tem um ali que tem problema com o irmão, não sei o quê, o líder, né, fica ali orando para o Senhor dar direção. Então, a 1 Reis 5:13 em diante fala assim, ó: formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel e se compunha de 30.000 homens. Vai vendo por que ele pediu sabedoria pro Senhor. E os ensinava ao Líbano alternamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um na sua casa, tal. No 15 diz, tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras na montanha, afora os chefes oficiais, em um número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que executava. Então, assim, né, a gente vê, enfim, eu peguei só um contexto aqui, porque a gente sabe que Salomão foi o homem mais rico, e Deus falou, né, você não me pediu nada, não me pediu riqueza, mas você me pediu sabedoria, eu vou dar tudo isso. Então, a dica é, líderes, pessoas que servem ali, coloque seu coração na obra, peça sabedoria a Deus. Imagina aqui, né, como foi gerir essas pessoas, a obra de Deus. A gente está sempre fazendo as coisas para Deus, mas não é nada abstrato, é algo real. Passa por pessoas, passa por comprometimento, passa por você saber lidar pessoas, liderar pessoas, ensinar pessoas e, sobretudo, ter pessoas que saibam o porquê estão servindo aquela obra, amém? E eu lembrei de uma parada agora. Você tava falando que a gente tava falando das coisas belas que adoram a Deus. Sim. Eu lembrei da história da rainha Esther, que eu não sei se você sabe, mas Esther, ela só se tornou rainha porque ela era muito bela. Então, a gente tava falando, as coisas belas adoram a Deus. Sim. Então, seja belo naquelas coisas que você faz, né? Tipo, tudo que você se propor a fazer, entregue uma qualidade, né? Tenha um padrão de excelência, um padrão de qualidade, de beleza mesmo, né? De entregar coisa de qualidade, porque Deus é bom e Deus é belo, meu Deus não faz coisa feia. Então, tipo, a gente é a imagem e semelhança dele, a gente reflete aquilo que ele é. Então, o DNA de Deus tá... Amém. Tipo, a gente
tudo que a gente for fazer tem que glorificar a Deus, tem que ser bonito, tem que ser belo. Ó, minha verdade. esposa, ela é bonita e Você bela, também é ela lindo. adora a Deus. Só que tem uma parada aqui que o Fê perguntou. Ah, Se a gente usa a mesma tinta de cabelo. pior que não, né? Pior que não. Pior que ele tá mais blonde que eu, né? Diga-se de passagem. Fala aí, quando Ó, você tá no elevador, as loiras mina perguntam pira. pra você. O O que você faz pra deixar o cabelo assim? As tiazinhas aí tá no elevador e fala: Fala aí. ai meu Deus, como que você faz pra deixar essa cor de cabelo, meu filho? Nossa, faz não sei quantos anos que eu tento deixar assim, não consigo. Eu falo, se você quiser lá em casa, eu passo a tinta na sua cabeça. Uma irmã nossa, de outra cidade, uma vez estava aqui na igreja também, ela falou isso pra mim, ela falou, ai bispo, como que você consegue chegar nessa cor no seu cabelo? Faz 60 anos que eu tento fazer essa cor e nenhum cabeleireiro deixa eu fazer, porque eles falam que vai cair no meu cabelo. Eu falei, se a senhora quiser, na próxima vez que vier pra São Eu dou um pouquinho do Paulo, meu pó. eu passo um pozinho lá na tua cabeça. Mas tem um pozinho que é abençoado pra tem um gente, pozinho né? mágico que É vem um segredo da também. minha... É o da pozinho minha- da graça. como chama? Da personal hairstyle? É verdade. A Soraya. É o pozinho da graça que Ela chega me pra dá gente. uma tinta das boas, por É isso que chega verdade. nessa cor aqui. É verdade. É verdade. Vamos lá, mais alguma pergunta? 3 minutos, vai. Cabelo bom, só toma cuidado o Fê pra... até fala, que às vezes cai o cabelo, né? Pra chegar nessa cor aqui, Sim, beleza. acontece. Hoje acontece, hoje tá legal, mas tipo, quantas vezes já caiu, né? Sim. E aí tem que raspar e as pessoas, nossa, mas ficou melhor assim, né? Pois é, acontece, ó, uma abençoada aqui entrou, pediu oração, a gente tem 2 minutos, vamos já declarar então quem tá aqui nessa live, Pelo Maninho? que ela quer oração? Ela quer oração pela vida sentimental, mas vamos cobrir todos de oração, nós Amém. acabamos um culto incrível aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai declarar? Declaramos Amém. o que ela quer mesmo? Pela vida sentimental. Vida sentimental, qual é o nome dela? Não sei. Tem que saber pra quem a gente vai orar. Lene. Lene, nós oramos e mandamos uma palavra Amém. agora, nesse momento, pela sua vida sentimental. Nós Amém. cremos no poder de Deus, né? Basta Amém. uma palavra para um milagre acontecer. Então, Glória não a Deus. sei aí o Amém. que você está passando nos seus Amém. sentimentos, mas nessa Sim. hora nós declaramos Todos que estão aqui nessa sentimentos live. curados Amém. em nome de Jesus, pelo Amém. poder da glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. 2 minutos. Lembrei não de uma tem parada perguntas. também. Gratidão. A melhor recompensa para quem está servindo, pega esse código também aí, galera, porque 1 minuto. isso é muito importante. O melhor o melhor recompensa para quem está servindo é você ouvir um testemunho É verdade. de alguma coisa que às vezes nem quem contou sabe, mas você Sim. sabe que passou pela sua De mão, alguma passou forma. por alguma forma. É e verdade. isso é a melhor coisa. Então, às Sim. vezes, a gente está aqui fazendo áudio, fazendo vídeo, fazendo Sim. uma par de coisa, Sim. mas a gente escuta um testemunho de uma pessoa em outro país, ou de uma libertação, de um não sei o que passou pela nossa mão, pela qualidade do áudio que a gente fez e tal. Yes. E isso motiva mais a gente aqui Verdade. a estar fazendo vídeo bom, fazer áudio bom e cada vez crescer mais e levar a palavra de Deus, expandir o reino de Deus nessa terra aí até que ele volte. que Amém. Ele tá voltando. Ó, A foi parada muito vai ser bom estar aqui com louca. vocês. Uma hora passa rápido demais. Eu falo muito, meu marido já falou isso. Tira um print aí pra você postar o que você mais gostou da nossa live. Tira o print. Aí você posta. E aí eu vou postar uma foto lá no meu perfil do Isso. Instagram. É Nath, N-A-T-H, underline Brant. B-R-A-N-T. Vai lá, você vai comentar, você vai falar o que mais... o que você pegou dessa Sim, live os aqui. códigos. O teu código principal aqui. Beleza? Boa noite a todos. Foi um prazer. Boa noite a todos. Até a próxima, senhores.